Olá, graça e paz, amados. Tudo bem? Aqui é o irmão Marcos, você está presente no canal Explicando a Bíblia. E hoje trataremos de um assunto de grande importância aqui neste canal. Abordaremos hoje o tema da alma. Você já se perguntou se após a morte continuaremos consciente? Será que a parte imaterial do homem, ela vai para algum lugar ou ela dorme, como muitos têm proposto? Faremos essa análise hoje, à luz da Sagrada Escritura. E para você estar aqui comigo até o fim desse vídeo, quero passar para você uma introdução de como abordaremos esse tema neste vídeo. Primeiro, analisaremos a questão da alma com base no argumento racional, análise racional da existência, do mundo. E tentaremos, assim, galgar o conhecimento suprassensível da alma por meio da análise filosófica. Depois, analisaremos alguns textos bíblicos que tratam desse tema. E no final deste vídeo, então, analisaremos argumentos contrários àquilo que será exposto aqui e tentaremos fazer deles uma crítica racional e bíblica sobre tal assunto de grande importância. Vamos lá então? Sobre a alma. Muitos pensadores já abordaram o tema e é interessante saber que o que é alma? A maioria dos teólogos define a alma como a parte imaterial do homem, uma substância imaterial, intelectiva, que é parte ou um dos elementos que constitui o homem. Pois bem, analisemos, pois, a análise filosófica, antropológica sobre a questão da alma. Se nós passarmos daqui para outra nação e analisarmos sua cultura e a sua história, descobriremos, pois, que muitos daquelas nações acreditam na existência de uma vida após a morte. Desde os egípcios, os babilônicos e até mesmo os hebreus. Se você tem costume com a Bíblia, provavelmente já leu no Antigo Testamento a proibição de os judeus consultarem os mortos. Se havia essa proibição, havia essa crença. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele usa a base também de conhecimento, o conhecimento racional. As coisas invisíveis de Deus dão para se conhecer pelas visíveis. Então a alma, como sendo uma criação invisível de Deus, pode ser conhecida através das coisas visíveis. Se fazermos essa análise antropológica, veremos então que essa crença está espalhada, assim também como a crença na existência de Deus. E essa crença na existência de Deus traz para nós um forte argumento a favor de sua existência, um conhecimento inato, um conhecimento que já está em nós, um conhecimento que já está no nosso interior sobre aquilo que é suprassensível e eterno. Pois bem, esse é o argumento antropológico. Segundo argumento racional e filosófico é com base na epistemologia. Só se conhece aquilo que tem capacidade de conhecer. Analisemos, pois, essa assertiva. Conhecer algo significa que eu estou preparado para receber aquele tipo de conhecimento. Veja bem, o olho de alguns animais não consegue contemplar todas as cores. Nós conhecemos algumas cores que são a mais do que alguns animais podem conhecer, porque os nossos olhos estão adaptados a receber aquelas determinadas cores. Assim também, o morcego não pode contemplar o sol. Por quê? Porque os seus olhos não estão adaptados para receber aquele tipo de visão. E como, então, um corpo finito, limitado, temporal, consegue conhecer coisas atemporais, coisas eternas, coisas imutáveis? Como, pois, sendo limitado, frágeis, podemos galgar o conhecimento de coisas infinitas, digamos assim, em questão de tempo, indeterminadas em questão de tempo, não é determinado, não é limitado pelo tempo. Exemplo que eu te dou, a moral, aquele sentimento de justiça. É um conhecimento, é uma verdade universal, uma busca universal, é um conceito universal. Justiça. 1 mais 1 é igual a 2, é um conhecimento universal, é uma verdade universal. Não é... Se hoje 1 mais 1 é igual a 2, daqui a 100 anos 1 mais 1 continuará sendo 2. E depois de 100 anos, e vai adiante, muitos milênios, 1 mais 1 será igual a 2.
Então é um conhecimento que não está limitado ao tempo. Assim sendo, demonstrou-se que conhecemos coisas universais, conhecimentos que vão além da matéria e do espaço-tempo. Conhecemos a justiça, conhecemos a moral, conhecemos a verdade, são conceitos universais. O conhecimento matemático é um conhecimento universal. Diz certo pensador, Ovídio, que Pitágoras conseguiu transcender o conhecimento humano, galgando assim o conhecimento dos deuses, ao conhecer as realidades numéricas. Não estou aqui defendendo a existência de vários deuses, mas sim o fato de que Ovídio salientava que o tipo de conhecimento que Pitágoras conseguiu alcançar foi um conhecimento universal, que não é possível apenas ao animal bruto, ao corpo, digamos assim. Se você olhar para os animais, por exemplo, eles não têm nenhum conhecimento sobre moral. Eles não dizem que assassinato é pecado ontem, hoje e permanente. Então, nota-se que conhecemos conceitos universais. E como eu disse anteriormente, partindo do princípio de que só se conhece aquilo que é capaz de receber o que é conhecido, o olho só consegue ver aquilo que é capaz de ver. Assim, a alma, ela só consegue conhecer conceitos universais e imutáveis se ela for, por natureza, imutável. Se ela for subsistente e permanente por si mesma. Então, a alma, o intelecto humano, consegue apreender coisas universais porque a alma é universal. A alma é imutável. Ela é além do espaço-tempo. O corpo está limitado ao espaço-tempo. A alma, contudo, não. A alma vai além. Pois bem, passemos então agora a argumentar com base nos argumentos teológicos e bíblicos. Se você chegou até aqui, eu já te peço. Vamos lá, clica aí, inscreva-se, curte se você está gostando e vamos caminhando. Analisemos então o conceito teológico de alma, os problemas envolvidos em defender a mortalidade da alma. A crucificação de Jesus foi um fato histórico e é o que mais se lembra, e na maioria das igrejas, todo mês tem aí a Santa Ceia, lembrando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então o seu sacrifício na cruz do Calvário, como sacrifício por todos, foi algo celebrado e ainda é e será eternamente, como marco divisor da história da humanidade, porque ali foi a base da redenção humana. Pois bem, analisemos, pois, a questão da mortalidade da alma à luz da morte de Cristo. Será que Cristo morreu corpo ou corpo e alma? Os mortalistas sugerem que a alma ela morre por consequência do pecado. Então o homem ele morre corpo e alma por consequência do pecado. Se assim for, Jesus Cristo ele tinha que pagar a penalidade completa, morrendo corpo e alma. Mas Jesus, um dos fatos sobre Cristo é que ele era a pessoa teantrópica, a pessoa divino-humano. A natureza divina e a natureza humana estava tão intrínseca, formando uma pessoa. Então, ele era uma natureza divina, natureza humana, formando a personalidade de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Quando, então, Jesus ele morre na cruz do Calvário, se a alma dele morresse, sugere-se assim, de uma coisa. Ou a natureza de Jesus se desligou da alma para ela morrer, a natureza divina de Cristo desligou da alma para ela morrer, quebrando assim um dos dogmas da igreja, que é que a união ela não se desvincula, Jesus continua sendo a pessoa teantrópica. Ou Jesus, ou Deus, a parte divina de Cristo, a sua natureza divina pode morrer. E se a parte divina de Jesus pode morrer e morre, quebra outro cerne da igreja, que é que Deus não pode morrer. Se Deus Filho morre, Pai e o Espírito também morrem, porque eles não são três deuses, é um Deus em três pessoas distintas. São uma essência em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se um morre, logicamente todos os demais morrem. Isso é ilógico e impossível. Então o que acontece? A morte da alma por consequência do pecado foi o desligamento com Deus.
Efésios capítulo 2 diz: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Então, a morte da alma, a morte espiritual, é um certo corromper-se da alma, um certo desligar-se de Deus. E Jesus sofreu isso na cruz do Calvário, quando ele olha para cima e vê Deus Pai de costas. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desamparou o Filho ali na cruz do Calvário. Então, ele pagou a dívida e disse: consumado está. Ele não precisaria, então, morrer, deixar de existir assim na alma para pagar a dívida, porque ele já tinha pagado a dívida ali no momento que ele disse: consumado está. Então, para onde foi Cristo? Para o paraíso, aguardar a chegada do ladrão que estava à sua direita, ao qual ele prometeu: estarás comigo hoje no paraíso. Pois bem, analisemos agora alguns textos da Sagrada Escritura que podem te dar uma luz sobre esses temas. Primeiro texto a ser salientado é Mateus capítulo 10, versículo 28, onde está escrito o seguinte: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam aquele que mata o corpo e faz com que corpo e alma pereçam no inferno. Vamos analisar a parte A desse versículo. Aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus estava tratando sobre perseguições que os seus discípulos sofreriam. Eles eram como ovelhas enviados ao matadouro. Assim como o Pai enviou Jesus Cristo, Jesus enviou seus discípulos a pregarem em todas as nações. E por amor ao Evangelho eles seriam mortos, entregues, açoitados. E cabia aos discípulos não terem medo, porque o homem tinha poder sobre o corpo, mas não tinha sobre a alma. Um argumento forte contra a visão mortalista da alma, que a alma dorme, que a alma ficará no chão, na terra, até Jesus voltar e ressuscitar corpo e alma. Jesus, então, ele defende que há uma força, uma substância imaterial no homem que continua a existir após a morte do corpo. Porque foi decretado com respeito ao corpo: voltarás ao pó, porque do pó vieste. Como a alma não veio do pó, veio de Deus, ela volta a Deus que o deu. Pois bem, analisemos então outro texto. Lucas capítulo 16, versículo 22, trata ali da parábola do rico e Lázaro. Para analisarmos essa parábola do rico e Lázaro, primeiro devemos tratar de algo. Será que a parábola ela tem alguma verdade para ensinar? Em Mateus capítulo 13, no versículo 35, Jesus diz que ensinaria coisas ocultas antes da fundação do mundo. Ou seja, o Antigo Testamento não abordou todo o conhecimento que Jesus estava pronto para trazer. Então há um desenvolvimento na teologia, na revelação divina, que com Cristo tem um grau muito superior ao Antigo Testamento. Ou seja, ele ensinaria por parábolas aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo. Então, por meio da parábola, ele ensinaria. E a parábola do rico e Lázaro conta a história de um rico que morreu e foi para o inferno. E Lázaro que morreu e foi conduzido ao seio de Abraão, ao paraíso, ao lugar onde repousa as almas dos santos. Santos aqui eu digo separados do profano, não numa visão católica do termo santo, mas sim todo aquele que serve a Deus de coração e que é justificado pelo Senhor, tem reserva e tem um lugar próprio para ser recebido no seio de Abraão. Jesus, então, ele ensina por meio dessa parábola. Mas alguns mortalistas defendem que parábola não pode fundar doutrina, porque alguns elementos da parábola não é verdade. Todavia, se nós analisarmos as parábolas de Jesus, veremos que todos os elementos que Jesus usou para suas parábolas existiam. Por exemplo, a parábola da pérola perdida. Tinha a mulher, a pérola, uma casa, poeira e amigas. Todos esses elementos existiam. Na pesca, na parábola da pesca, o reino de Deus é semelhante à pesca. Existiam peixes ruins, peixes bons, um barco, uma rede e um pescador. Todos esses elementos existem. Na parábola da semeadura, existia a semente, que é algo existente, o semeador e o campo. Jesus nunca usou elementos inexistentes para compor suas parábolas. Por que, neste caso,
seria exceção. Ele não usaria um elemento que ele sabia que era inexistente para compor uma parábola pelo qual ele ensinaria conhecimentos tão profundos. E Jesus, tendo em vista que estava num contexto, e eles sabendo que pagãos acreditavam que a alma existiria após a morte, sobreviveria à morte do corpo e era conduzida aos campos elíseos, outros ao Tártaro, Jesus, sabendo disso, você acha que ele não trataria do tema? Ele não diria que essa crença é errada e falsa, que há vida após a morte? Se Jesus não tratou do tema, é porque ele sabia que é um fato e é real. Isso é uma base clara para nós firmarmos uma doutrina de que há vida após a morte, que a alma sobrevive. Pois bem, se nas outras parábolas Jesus usou elementos existentes, lógico é que nessa também ele use elementos existentes. Pois bem, analisemos outro texto. O texto que nós meditaremos agora é de outro grande pensador cristão, homem inspirado por Deus e conhecido como o maior evangelista da história, apóstolo Paulo. Analisamos as falas de Jesus Cristo, analisaremos agora as falas de Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo tratando da sua partida. E ele diz, para mim muito melhor era partir do que ficar aqui, porque para mim partir é estar com Cristo. Mas por causa de vocês, eu não irei agora. Esperarei um tempo, porque eu preciso cuidar de vocês ainda. Pois bem, a partida que Paulo estava falando é sobre a sua morte. E a sua morte significa, então, não sono da alma, mas sono do corpo, mas a alma iria para o Senhor. Ficaria com o Senhor. Ali descansaria em Deus. O apóstolo Paulo tinha essa visão. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Não estava tratando da ressurreição. Por que ele não estava tratando da ressurreição última, que virá quando Jesus voltar para ressuscitar os mortos? Porque Paulo diz que a sua partida significaria deixar os crentes a sós, enquanto ele estava com Cristo. Outro texto de grande importância, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 e 9. E diz assim, lá ele vai tratar que, enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor, ansiamos, pois, sair deste corpo. Vivemos de forma a agradá-lo neste corpo e fora dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas quanto ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor. Procuremos, pois, agradá-lo, tanto presente neste corpo, quanto ausente. Estaremos ali no seio de Abraão, descansando no Senhor e agradando-o para toda a eternidade. Pois bem, analisamos, pois, esses conceitos. Nós analisamos os argumentos racionais e filosóficos, analisamos os textos bíblicos que tratam deste assunto claro nas Escrituras e agora nós passaremos a abordar alguns questionamentos, refutações que os mortalistas, ou seja, aqueles que defendem o sono da alma e a mortalidade da alma, tentam usar contra os argumentos a favor da imortalidade da alma. Analisaremos, pois, 2 textos em especial que tratam disso, devido ao pouco tempo que temos aqui nesse vídeo. Mas antes de prosseguirmos, quero te perguntar, já se inscreveu neste canal? Já curtiu? Está pensando em compartilhar? Quando terminar esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta e que precisa se preparar para se encontrar com Jesus após a morte do corpo. Analisemos, pois, 2 textos que os mortalistas usam para tentar refutar a visão da imortalidade da alma. O texto que eu achei que eles usam, que tem maior força, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e 18, que tratam ali os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ali no versículo 18 diz, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Então ele coloca ali, que se não há ressurreição, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Logo, dá para se crer que se estão perdidos é porque não estão salvos, não estão no lugar de descanso nada, estão dormindo, estão em sono, então estão perdidos. Como explicar essa assertiva e essa declaração?
Primeiro temos que analisar o contexto. E o contexto deixa claro no versículo 13. Se Cristo não ressuscitou, continuamos nos nossos pecados. Então o contexto está tratando ali da falsa crença dos coríntios de que não havia ressurreição de mortos. E se não havia ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, todo mundo estava perdido. Não tinha salvação porque não havia perdão de pecados. E se não havia perdão de pecados, todos continuavam em seus pecados. E todos continuando em seus pecados, o que significava? Ira de Deus sobre todos. Não tinham perdão, não tinham redenção. Lógico, todos estavam perdidos. A premissa é, se Cristo não ressuscitou, estamos em nossos pecados. Se estamos em nossos pecados, Deus permanece irado conosco. Se Cristo não ressuscitou, pois, todos estão perdidos. Esse é o silogismo que Paulo rebate. Mas, todavia, Cristo ressuscitou, trazendo para nós perdão. Então podemos descansar. Fomos justificados e com a morte do corpo teremos o mesmo destino de Lázaro e aguardaremos a ressurreição completa no seio de Abraão, no paraíso. Estaremos ali descansando no Senhor, conscientes até a sua volta. O texto sagrado diz que Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ele não é Deus de mortos. Foi o texto que ele usou, foi a passagem que Jesus usou para refutar os saduceus, que não acreditavam em vida após a morte. E Jesus usou esse texto dizendo, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Muito bem. Analisemos outro texto. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. No versículo 9 está escrito que na sepultura para onde tu vais não tem esperança, não tem sonho algum. E no versículo 10 diz que ali é a região do silêncio. Mas, o que diz no versículo 9? Debaixo do sol. A análise de Eclesiastes é que é uma vida analisada do ponto de vista humano, debaixo do sol, não tem esperança nenhuma. Não tem esperança. É como se dizer, olha, se não há Deus, a vida é um caos, a vida é sem sentido. É isso que diz os ateus, os existencialistas, e Salomão é um protótipo de existencialista. Ele tenta analisar qual a base da felicidade humana numa visão debaixo do sol. Nós temos que analisar isso, o contexto para explicar um determinado texto. Se nós olharmos em questão de vida humana aqui, nada tem sentido. Você trabalha e outro vai usufruir do seu trabalho. Você corre e às vezes aquele que mais corre não é o que ganha uma corrida. Os justos muitas vezes sofrem. No Salmo 73 está escrito, os ímpios prosperam no mundo. Então, de uma análise, de uma visão só olhando para cá, uma visão humanista da existência, nós chegamos a crer que a vida não tem sentido algum. A vida, então, é uma vaidade. Vaidade de vaidade. Todas as coisas são vaidade. E nós sabemos que não, que todas as coisas não são vaidades. Né? Aquele que espera no Senhor permanecerão para sempre. O mundo passe com ele a sua concupiscência, mas aqueles que esperam em Deus permanecem para sempre. Então esperar no Senhor não é vaidade. Mas Salomão diz, tudo é vaidade. Então como explicar esses dois textos? Da seguinte maneira, analisar o que um está analisando e o outro. Salomão estava analisando uma vida abaixo do sol. E se não há Deus, a vida é totalmente sem sentido. Não tem sentido algum. Mas existe um Deus. E torna tudo e faz tudo ter um sentido. Sintetizando, então, do que tratamos nesse vídeo, analisamos os argumentos filosóficos com base na razão. Depois analisamos os textos bíblicos, alguns textos sagrados que tratam do assunto. Depois refutamos ou fizemos uma análise crítica de dois textos bíblicos que os mortalistas e aqueles que defendem o sono da alma usam para atacar aqueles que creem na imortalidade da alma. Pois bem, meus amados, uma coisa que você tem que ter em mente. Morte na Sagrada Escritura, no conceito espiritual, concernente à vida espiritual, à vida imaterial, não significa inexistência. Se você olhar no capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, verá ali que a igreja de Éfeso, aqueles membros da igreja de Éfeso, antes de se converterem a Cristo, estavam mortos, embora continuavam existindo. Então, a alma sem Cristo, depois que o corpo perece, ele continua num estado de morte.
um estado de morte. Morte é separado de Deus, mas continuando a existir. A alma ela permanece existindo, aguardando então a ressurreição do corpo. Espero que você tenha gostado. E aqui terminamos esse vídeo. Curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. Grande abraço do irmão Marcos. Porque se você tem dúvida, a Bíblia te explica. A Bíblia é a verdade e ela analisa tudo. Abraço. Fiquem com Deus.